Olá, bom, estou aqui de novo. Nesta aula eu vou mostrar como usar flag na estrutura de repetição. Nós vimos em aulas anteriores, eu mostrei como que eu crio uma estrutura de repetição com contador, enquanto contador menor que 10, enquanto contador menor que 100. Então, naqueles casos, o usuário informava para o programador quantos dados ele ia digitar. Mas e quando eu quero deixar na mão do usuário a quantidade de dados que ele vai digitar? Bom, a ideia é a seguinte. A gente usa uma coisa chamada flag. A tradução literal da palavra flag é bandeira, tá? Mas flag tem um outro significado que é sinalizador. E é com este significado que eu vou trabalhar aqui. Então, em programação, a gente utiliza a flag como sinônimo de sinalizador. Eu vou combinar um sinal com o usuário para que ele decida quando ele quer interromper a digitação, tá bom? Por exemplo, eu posso pedir para ele digitar nome igual a fim para encerrar. Então, ele digita nome Maria, Ana, Creuza, Croves, Cláudia. Quando ele digitar fim, eu sei que ele não tem mais nenhum dado para digitar, eu encerro o programa. Eu posso combinar com ele para digitar a idade igual a -1 para encerrar. Então, ele vai digitando as idades, 30, 50, 80 e os dados dessas pessoas. Quando ele não tiver nada para digitar mais, ele vai digitar -1 para a idade. Ou eu posso combinar, por exemplo, que ele digite matrícula igual a 0 para encerrar. Então, tá vendo? Aí é a ideia de flag, né? É um sinalizador. Eu estou combinando com o usuário qual é o sinal que ele vai me dar para eu encerrar o programa. Bom, a ideia é mais fácil do que parece. Vamos ver como funciona? Eu começo o programa assim, olha, mandando uma mensagem para o usuário. Imprima, digite nome igual a fim para encerrar. Imprima, digite nome e logo em seguida eu dou um leia nome. Então, na tela, se eu fizer isso, por exemplo, no Pascal, vai aparecer dessa maneira aí para o usuário. Olha, digite nome igual a fim para encerrar, que é o meu primeiro imprima. Digite nome, que é o segundo imprima. E quando o programa encontrar leia nome, o cursor para e fica esperando o usuário digitar. Ok? Bom, vamos supor que o usuário tenha digitado Creuza. Creuza é diferente de fim, não é mesmo? Bom, como é que fica a minha estrutura de repetição? Na repetição eu vou fazer esse teste. Ó. Enquanto nome diferente de fim, faça. Creuza é diferente de fim? Verdadeiro. O programa vai entrar no enquanto, vai pedir para o usuário digitar a idade e a altura da Creuza. Então, suponhamos que ele digita 30 e suponhamos que para a altura ele digita 1,70. E aí eu coloquei aí pontinho, pontinho, pontinho para representar que você coloca os demais comandos na estrutura de repetição. E aí antes de dar um fim enquanto, o que você tem que fazer? Você tem que ler o próximo nome. Então você coloca uma mensagem na tela, digite nome, leia nome. Para o usuário vai ficar assim, olha, digite nome. Aí ele digita, por exemplo, astrofôncia. O programa vai encontrar o fim enquanto, a variável nome agora vale astrofôncia. Ao voltar no enquanto, o programa pergunta, nome é diferente de fim? Astrofôncia é diferente de fim? Verdadeiro. O programa vai entrar no enquanto. O que o usuário vai ter que digitar? A idade e a altura da astrofôncia. Então, observe, digite idade, leia idade. Vamos supor que ele tenha digitado 15. Imprima, digite altura. Vamos supor que o usuário tenha digitado 1,65. Os pontinhos, pontinhos, pontinhos novamente, representando que eu coloco os comandos que eu quiser aí na estrutura de repetição, não é mesmo? E aí eu vou pedir para digitar o próximo nome. Suponhamos que o usuário tivesse só os dados da Creuza e da astrofôncia. O que o usuário vai digitar? Fim, porque está lá na tela, para ele logo no início, olha, digite o nome igual a fim para encerrar. Quando o usuário digitar fim para o nome, o programa vai encerrar e volta, tá? Bom, e como é que fica esse programa em Pascal? Eu mostrei aí, olha, como é que esse programa é em Pascal. Program, exemplo, flag. Var, as variáveis nome do tipo string, as variáveis idade e altura do tipo real. Na verdade, a variável idade poderia ser do tipo integer, não é mesmo? Bom, mas olha o que interessa, é como que fica essa estrutura de repetição em Pascal. Está aí o begin do programa, eu dou um comando write ln, digite nome igual a fim para encerrar, eu dou um comando write, digite nome e um readline nome. Estou lendo o nome antes do enquanto. Como que fica meu enquanto? While nome diferente de fim, do, faça. Lembrando que no Pascal as aspas são simples, não é mesmo? E aí tem o begin end do enquanto, que eu coloquei em amarelo para chamar a atenção, já que no Pascal não existe fim enquanto. Como nós sabemos, a gente delimita o while com um begin e um end, assim como eu já tinha mostrado anteriormente na estrutura condicional. Bom,
Então tem write digite idade, readline idade, write digite altura, readline altura. E aí eu chamo a atenção, olha, aqui você insere os comandos da repetição. Se você quiser fazer alguns testes, você faz aí. E lá, antes de dar um fim enquanto, eu peço para digitar o nome de novo. Essa é a ideia básica do flag. A variável que vai ser usada como flag, eu dou um leia nela antes do enquanto, e eu volto a ler essa variável de novo antes de dar um fim enquanto. Então eu tenho a variável lida antes do enquanto, leia nome, e antes do fim enquanto. Um outro exemplo, suponhamos que eu tenha escolhido a idade igual a menos 1 como flag. Então eu inverto. Primeiro, ao invés de ler o nome, eu leio a idade. Eu digo para o usuário, digite idade igual a menos 1 para encerrar, e aí eu dou um imprima, digite a idade e leia a idade. Ah, ele digitou 10, por exemplo. O programa vai encontrar o enquanto. A idade é diferente de menos 1, 10 é diferente de menos 1, verdadeiro. O programa vai entrar no enquanto, vai pedir para o usuário digitar o nome e a altura. E aí você faz os cálculos que você tem que fazer, mas antes de dar um fim enquanto, quem você vai ler de novo? O flag. Porque quando o usuário digitar a idade menos 1, ao voltar no enquanto, é diferente de menos 1, vai dar falso. O programa não vai pedir para o usuário digitar o nome e a idade de quem tem menos 1. Ok? Simples assim. Então, uma coisa que você pode fazer como teste é pegar os exercícios anteriores, das aulas anteriores que eu fiz, utilizando contador, enquanto contador menor que 10, enquanto contador menor que 100. Experimenta fazer, por exemplo, aqueles mesmos programas com flag. Tá bom? Fico por aqui. Eu espero que você tenha entendido o uso do flag, porque é bastante simples, não é mesmo?